Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vindo você de volta aqui no canal, que já começou a fazer estudo. E olha, eu quero acolher hoje de maneira especial você que está começando agora, nos primeiros passos, assistir os vídeos, a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Lá, para quem não sabe, eu ensino a manusear a Bíblia, para quem nem sabe mexer na Bíblia, ensino um método, falo sobre as regras de ouro, e aí você pode já começar a fazer o estudo bíblico. Para quem não tem costume com a Bíblia, eu recomendo que assista esses 3 vídeos. Por quê? Porque senão você pode ter muita dificuldade no início. E é chato quando a gente quer procurar uma passagem, não acha, a gente não sabe fazer as anotações direito. Então, a melhor coisa é que você assista esses vídeos preliminares. E depois você começa a fazer a partir da primeira carta de São João. Valente é você que está começando corretamente, porque é um método. E por ser um método, ele tem todo um plano de leitura. É por isso que nós não começamos a ler a Bíblia a partir do Gênesis, mas da primeira carta de São João. Mas depois, não seguimos dali para o Apocalipse. Não, a gente vai fazendo outros livros que o Padre Jonas explica aqui. E esta dinâmica é importantíssima para o nosso aprendizado, o nosso costume com a palavra de Deus. Quem faz há mais tempo sabe do que eu estou falando e pode comprovar aqui. Coloca nos comentários por que é tão necessário começar pela primeira carta de São João e seguir à risca o método, a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 6. Longo capítulo 6, não é verdade? E lindo também. Capítulo 6, versículos de 41 a 51. Os judeus murmuravam então contra ele. Por que os judeus murmuravam? Porque ele falou que ele é o pão da vida, que ele vai ressuscitar as pessoas no último dia. Os judeus começaram a murmurar. Porque ele dissera, eu sou o pão descido do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu? A visão deles estava focada num Jesus histórico, que eles conheciam a genealogia, e não no Jesus que, é claro que é histórico, mas a história foi marcada por uma intervenção de Deus, e que ele, através do seu selo, através dos seus sinais, dos seus prodígios, da sua obra, estava provando quem ele era. Mas é necessário que se tenha fé. Jesus respondeu, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu
para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Presta atenção nisso. A força que está nesta palavra não é uma figura de linguagem, tanto que ele vai deixar muito claro no próximo trecho que nós vamos ler. Veja que a clareza de Jesus ela vai sendo cada vez maior. Primeiro, ele diz que ele é o pão da vida e que o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí ele diz que ele é o pão da vida, de novo. Que quem comer dele nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, e que ele vai ressuscitar no último dia. Foi para isso que ele veio, para fazer a vontade do Pai e não a dele. Veja, está tudo isso falando do que? De alimento de vida eterna. O pão que não perece. A conversa começou lá depois que Jesus encontrou com aquelas pessoas que estavam atrás dele e perguntaram: como é que você chegou aqui? Aí Jesus falou: vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais, mas por causa do pão. Vocês comeram e ficaram saciados. Vocês não podem trabalhar por causa desse pão. O pão que a gente toma café, gente. Não é esse pão, não. Não é por causa desse pão que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar por causa do outro pão. O pão que permanece para a vida eterna. Aí Jesus começa a explicar tudo sobre esse pão. Capítulo 6 do Evangelho de São João. Ele está explicando tudo a esse respeito. E hoje ele está dizendo que esse pão é a própria carne dele para a vida do mundo. Que ele vai dar essa carne para a vida do mundo. Aqui está cheio de princípios eternos, mas também tem promessas e ordens. E eu já vou falar delas, porque você vai entender melhor. Vamos para as promessas. Tem aqui uma, no versículo 44 já. Diz assim: é um princípio eterno, mas é também uma promessa. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ou seja, precisa haver uma ação do Pai que possibilite que a pessoa vá até Jesus, que crê em Jesus. Aí vai dizer assim: então se a pessoa não vai até o Pai, é porque não vai até Jesus, é porque o Pai não quer que ela seja salva? Não, não é isso. É que talvez a ação do Pai ainda não tenha chegado nela. Ou, miseravelmente, a pessoa, embora tenha sido tocada por Deus, não se movimentou para ir até Jesus. Porque isso acontece. Lembra da parábola do semeador? Em que o semeador semeia e tem vários terrenos. Tem gente que para pelo caminho. Tem gente que não continua. Tem gente que nem começa. Mas a semente foi lançada para atrair. Mas só dá para ir até Jesus se for atraído. E o que o Pai faz? Que ele que é um grande semeador. Ele semeia. Ele semeia. Aqui no Evangelho de São João mesmo, no capítulo 15, a gente vai ver que o Pai fala sobre a sua videira. Jesus fala sobre a videira e o Pai é o agricultor. Ele que plantou, ele que cuida, ele que poda. Gente, Deus quer todo mundo salvo. Todos. Todos os homens. E cheguem ao conhecimento da verdade. Só que parte desse trabalho de atração vem de mim e de você, que somos agora os anunciadores que Jesus deixou no mundo. Ah, mas aquela pessoa não veio, mas você falou de Deus para ela já? Para ela saber que Deus a ama? Que Deus a quer salva? Que Deus quer aquela pessoa no céu? Que Ele é o alimento da vida eterna? Alguém já falou para ela? Se você sabe dessas informações preciosas, precisa dizer aos outros. Lembra da campanha que nós fizemos aqui no canal? Estamos fazendo? Vinde e vede? Alguém tem que falar. Porque se ninguém falar, como que o outro vai saber? Tem que ter um anúncio.
do Evangelho, senão o outro não conhece o Evangelho. Nós temos que anunciar. Então ninguém vem se o Pai não atrair. Isso é um princípio eterno. E Jesus está dizendo, aquele que vem, ele vai ressuscitar no último dia. Quem vem até Jesus. E aí, continuam os princípios eternos. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Como assim o ensinamento do Pai? Através dos profetas, através dos evangelistas hoje, né? Através daqueles que são enviados por Deus. Quem escuta e aprende, vem a mim. Tá vendo? Nossa parte hoje precisa acontecer também. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Gente, tudo isso aqui é verdade que não muda. A vida eterna é para aquele que crê em Jesus, não é em outro. Por isso que a igreja diz que não há salvação fora da igreja, fora de Jesus. É preciso crer no Jesus que é pregado na verdade da igreja católica. Não se engane. E aí nós continuamos. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não pereça aquele que dele comer. Aqui o Evangelho de São João está falando claramente. É necessário comer deste pão. E para quem pensa que a parábola, que é uma figura de linguagem, nós teremos mais à frente a explicação mais clara possível, saída da boca de nosso Senhor Jesus Cristo sobre este comer do pão que ele vai dar. E aí ele explica qual é o pão que ele vai dar. Por quê? Porque aqui ainda, nesse tempo da história de Jesus no mundo, ele ainda não deu, ele ainda não entregou, ele vai dar. E aqui, eu sou o pão vivo devido ao céu. Está dizendo, sou eu mesmo. Quem comer deste pão viverá para sempre. Olha que promessa. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Tem aqui uma nota de rodapé sobre a palavra carne. Ele diz dada, entregue. Essa construção gramatical concisa lembra 1 Coríntios 11, 24. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Alusão à paixão. Mas João substitui a palavra corpo por carne, que significa homem em sua condição de fraqueza e mortalidade. No judaísmo, a expressão mais complexa, a carne e o sangue, tinha o mesmo significado, a mesma significação. Comparar, então, os versículos 55 e 56, que a gente vai ver mais à frente, para dizer que ele está dando-se a sua natureza inteira como alimento. Quando a gente diz que comunga Jesus o corpo, o sangue, alma e divindade, gente, é isso. É Ele. É Ele. Que mistério de amor maravilhoso. Mas nós vamos ver mais nos próximos versículos. Vamos anotar no nosso diário, primeiro, a ordem de Deus. A ordem é: não murmureis entre vós. Gente, não murmureis. Eu não estou entendendo algo que Deus está fazendo, porque aqui é o que acontecia. Eles não estavam entendendo. Ou pior, entendiam, mas não aceitavam. E por isso ficaram murmurando. Não murmureis entre vós. No segundo momento, agora, as promessas. Versículo 44, e eu o ressuscitarei no último dia, essa última frase. Depois, versículo 51 inteiro, promessa de Deus. Por fim, princípios eternos, versículos de 44 a 50. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? E como colocá-la em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Convido você que é novo por aqui a fazer a sua inscrição no canal, deixar um like, comentário, compartilhar, porque
é muito importante para que nós espalhemos essa boa notícia, a palavra de Deus, para muita gente. Aqui, o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, é um método da Canção Nova. Eu quero convidar você a fazer junto comigo. Também aproveito para dizer que, se você quiser adquirir uma Bíblia para o seu filho, para a sua filha, para afilhado, afilhada, dar de presente para alguma criança, essa Bíblia aqui é a melhor Bíblia que você pode encontrar infantil, a mais completa de todas, e ela é da Canção Nova. No loja.cançãonova.com você encontra ela com 5% de desconto com esse cupom que está aqui. Mas não só esta, qualquer outra Bíblia que você compre na loja Canção Nova, você terá 5% de desconto com esse cupom Padre Jonas da Bíblia. Tá esperando o quê? Aproveita, viu? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.